Graça e paz. Vamos botar o texto de Tiago, capítulo 5. Tiago 5, 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Presta atenção nesse texto. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Versículo 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. De novo, Tiago, possivelmente, esse Tiago seja o irmão do Senhor Jesus Cristo. Porque Tiago, o apóstolo, ele foi morto logo no início do cristianismo. E essa carta, ela foi escrita bem depois. Então, possivelmente, esse é o irmão do Senhor. E ele disse, sede vós pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Aí você diz assim, mas já faz 2000 anos. Mas o próximo de Deus não é o nosso próximo. Porque o próximo de Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O judeu estava lá no muro de Jerusalém, fazendo as suas preces, fazendo a sua oração, e ele disse, Senhor, é verdade que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia? E o Senhor respondeu, é verdade. E é verdade que para o Senhor, um shekel é como 1.000.000 de shekéis. Ele disse, é verdade. Então, me dá um shekel, 1.000.000 de shekéis. O Senhor disse, espere um minuto. Então, a coisa é só uma questão de tempo de Deus. O tempo é bem elástico, mas ele diz aí no versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Ele falou que o Senhor está vindo, que o Senhor está próximo. E aí ele diz assim, não vos queixeis uns dos outros. Por quê? O juiz está próximo. Vamos ler mais 2 versículos, verso 10 e o 11. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Aleluia. Nós não sabemos quando o Senhor virá, mas sabemos que está próximo. E cada dia mais próximo. Então, devemos nos fortalecer na misericórdia do Senhor, enchendo-nos de alegria, porque tudo isso aqui é passageiro. Isso aqui vai pegar fogo um dia, não vai sobrar nada, aí novo céu e nova terra, onde habitam a justiça. Reforma, ela está caminhando, e reforma, a nossa de reuniões do nosso local é uma coisa assim interessante. Ela vai no ritmo de toda a reforma. Sempre acontece algo que requer mais um dia. Aparece uma coisinha, outra,
Mas vai indo e em breve nós esperamos estar juntos lá no nosso lugar de reuniões. E aqui quero mais uma vez agradecer a Filadélfia, os diretores, aos irmãos que têm nos cedido este local. Graças a Deus por esse tempo que estamos aqui, nós precisamos estar muito gratos. E você que tem sido um parceiro do ministério dessa igreja e que o Pai tem motivado a contribuir, eu quero agradecer e dizer que ainda há uma tarefa para cumprir, mas Deus está cuidando de todos os detalhes. Nós estamos indo nesta reforma graças ao Senhor, graças ao Senhor. Muito bem. Vamos ler mais 2 textos aqui. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Por favor, leia outra vez. Leda bem devagarzinho. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Quer ler outra vez? Vamos lá? Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E logo em seguida o verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Já naquele tempo tinha a turma de ficar em casa. Já tinha aquela gente que gostava de ficar longe da congregação. Por isso o escritor aos Hebreus, não, uma percepção pessoal, não tem nenhuma. Você sabe que a gente não sabe quem escreveu o livro de Hebreus. Uma vez um professor de teologia de Novo Testamento estava dando aula e perguntou a um aluno lá, que estava meio cochilando, quem foi que escreveu o livro de Hebreus? Aí ele, professor, eu me esqueci. Aí ele disse, que lamentável o seu esquecimento, porque você era a única pessoa na face da terra que sabia, e seu esquecimento foi terrível. A gente não sabe, mas eu preferencialmente acho, pelo jeito de escrever, pela maneira, foi Paulo. Alguns acham que foi até Priscila, porque depois de 13 capítulos diz, escrevi resumidamente. E isso é uma característica muito própria das mulheres que falam mais um pouquinho. Então, Paulo, acho que o escritor diz assim, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais que vedes que o dia se aproxima. Esse dia é o dia do Senhor. Então é bom você saber que é importante que nós permaneçamos, que nós nos reunamos, que nós estejamos juntos. Vai ter muito trabalho daqui para frente para a gente ter essas reuniões, porque é uma guerra contra a igreja que está sendo implantada na face da terra. Porque a igreja, creio eu, é o sal da terra, o Senhor disse, é a luz do mundo, e é o único corpo que impede a manifestação do anticristo. Muito bem, nós vamos caminhar para o nosso texto de João capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ficar aqui só no versículo 5. João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele,
esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Querido Pai, o Senhor sabe que nós não somos capazes nem de compreender, nem de proclamar a Tua palavra. Se o Senhor mesmo não vier pelo Teu Espírito nos revelar, nos instruir, nos capacitar, tanto para falar como para ouvir, nós ficamos na letra e a letra mata. Por isso nós pedimos ao Senhor que unjas esse momento, as nossas vidas, os nossos corações, as nossas bocas, os nossos ouvidos, e que tudo o que venhamos a fazer, falar aqui, redunde em glória e honra para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ver o versículo de novo e ver se a gente parte ele aqui. Eu sou a videira, vós os ramos. Uma parte. Segunda parte, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Segunda parte, porque sem mim nada podeis fazer. É a segunda vez que Jesus se refere sendo a videira. A primeira ele foi no versículo 1. Vamos para o versículo 1, quando ele se refere ser a videira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Aqui ele disse, eu sou a videira. Nós estamos vendo aqui durante algum tempo que ele escolheu esta árvore como metáfora, como figura da sua pessoa e da sua obra. Uma árvore que não tem nenhum proveito do ponto de vista do seu caule, do seu tronco, para móveis, para carvão, para nada. Só serve para sustentar os galhos, os ramos, e para trazer a seiva, a vida que vem da terra, o alimento para os ramos. Ele se considera, ele se declara como a videira verdadeira, comparando possivelmente com Israel, como já vimos aqui em outras ocasiões, que Israel era a videira brava, ou se tornou uma videira brava, que não era a videira verdadeira, como Jesus está dizendo. Então, para trás mente, para dizer como Odorico Paraguaçu, já falamos de vários aspectos desta videira. A outra questão agora é que ele diz, quem permanece em mim? Porque a partir do versículo 4 ele vai falar dessa habitação, desta permanência dos ramos no tronco. Quem permanece em mim e eu nele, agora ele diz, esse dá muito fruto. Ele falou acima para que dê fruto, mais fruto e muito fruto. Fruto, mais fruto e muito fruto. A finalidade dos ramos na videira é que eles deem frutos, mais frutos e muito fruto. Esta é a finalidade, porque estamos em Cristo, é que nós frutifiquemos. Mas em seguida ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Quem permanece, quem habita em Cristo, quem é que pode habitar nele?
só pode habitar nele, em Cristo, quem estiver nele. Ele não está mandando o ramo de surucucu a permanecer nele. Surucucu é uma planta que tem no Nordeste, que dá espinhos, é um espinheiro. Só pode permanecer nele quem está nele. Não é um enxerto de passarinho. É aquele que está nele. E quem é que está nele? Quem é que está nele? Primeiro, João capítulo 6, versículo 44. É aquele que o Pai der a ele. Quem é que está em Cristo? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Guarde isto. Quem é que está em Cristo? Quem o Pai trouxer para Cristo. Quem o Pai trouxer para Cristo. Quem o Pai atrair para Cristo. Lembra-se que ele disse assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o viticultor. É aquele que cuida da vinha, que cuida da videira. Não há possibilidade de estar em Cristo alguém que não foi trazido pelo Pai. Ok? Segundo, aqueles a quem Cristo atrair a si. João capítulo 12, versículo 32. João 12, 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei. É que aqui eu não tenho aquele recurso que normalmente a gente usava lá, de usar a Bíblia Oliver Tree, mostrando os verbos, e a gente vai voltar quando chegar lá, voltar, porque eu gosto muito de verificar a língua original. Não que eu saiba muita coisa, mas é que a gente tem que verificar que Deus utilizou-se de coisas espetaculares para revelar o seu Filho, que ele veio na plenitude dos tempos, onde todas as coisas estavam acontecendo para revelar, e ele usou duas línguas muito importantes para trazer a revelação da sua vontade, da sua palavra, a língua hebraica e a língua grega. E na língua grega, o mesmo verbo para trazer, lá do versículo, vamos voltar no versículo 6,44, aquele verbo quando ele diz, 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O verbo é o mesmo, é elkuo, o mesmo para atrair. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Quem é que ele vai atrair? Todos os que o Pai o trouxer. Eu atrairei todos a mim. A morte de Jesus é diferente da morte de um cordeiro. Quando alguém cometia um pecado em Israel, ele pegava um cordeiro e trazia até o sacerdote do dia, trazia o cordeiro, o sacerdote ia fazer a expiação daquele pecado, e o sacerdote punha a mão na cabeça do cordeiro, punha a mão na cabeça do pecador e transferia o pecado do pecador para o cordeiro e dava uma adaga, uma faca para o pecador, e o pecador sangrava o cordeiro. E o cordeiro morria por ele, morria uma morte substitutiva, mas não inclusiva. Mas Jesus veio não somente para morrer por nós, ele veio para nos fazer morrer com ele,
Porque o problema nosso é que nós herdamos uma natureza pecadora que precisa ser tratada de modo significativo. Então, ele tinha que incluir na sua morte, no seu corpo, aqueles que o Pai lhe deu. Um terceiro aspecto nós temos em João 16, 8 e 9. Só crerá em Cristo aqueles que forem convencidos do pecado por meio do Espírito Santo. Capítulo 16, 8 e 9 de João. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Quem é quando ele vier? Quem é esse ele vier? Quem é este quando ele vier? O Espírito Santo, o Consolador, o Paráclitos. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Quem crê no Senhor Jesus Cristo? Aquele que é convencido pelo Espírito Santo. Nós temos aqui pessoas de vários tipos. Meu neto está até meio sonolento ali. E tem 5 anos de idade. Ele está nas minhas orações para que o Espírito Santo leve-o ao convencimento do pecado, da justiça e do juízo, para que ele venha crer no Senhor Jesus Cristo. Porque todos nós nascemos incrédulos, todos nós nascemos separados de Deus e precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo. Então, quem é que está em Cristo? Aquele que o Pai trouxer a Cristo, aquele que Cristo atrair a si, aquele que o Espírito Santo convencer do pecado e que se arrepender de sua autoconfiança para confiar no Senhor Jesus de todo o seu coração. A pergunta que eu faço aqui para este auditório e também para todos os que estão ouvindo lá nos recantos deste mundo: você crê de todo o seu coração no Senhor Jesus Cristo? Os améns foram pífios e fracos. Parece que não tem convicção. Você crê, como disse Filipe ao eunuco, depois de chegarem num lugar onde havia água, o eunuco estava lendo o profeta Isaías e Filipe, e ele disse assim: aqui tem água que me impede que eu seja batizado. E Filipe disse: é lícito se tu creres no Senhor Jesus Cristo. E ele disse: de todo o teu coração. Ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus. Isso só pode acontecer pelo Espírito Santo. Eu não estou dizendo acreditar em Jesus Cristo, porque acreditar, muita gente acredita. É crer. Crer e acreditar não são iguais. Acreditar é você dar crédito, inclusive o aspecto histórico de que existiu. Mas crer é entregar-se a Ele de todo o seu coração. Eu já contei isso várias vezes, mas vale a pena. Eu gosto dessa ilustração do homem que estava passando contam como a catarata da Niágara, mas eu acho que não foi uma outra. Um local largo e tinha um fio de aço, e um homem atravessou aquele fio de aço com uma carriola, carrinho de mão. A carriola tinha uma roda que entrava no fio de aço ali, e ele ia se apoiando e atravessou aquele espaço, 150, 200 metros, sei lá quantos, né, na carriola. E quando ele chegou lá do outro lado, todo mundo aplaudiu, estava lá a plateia para aplaudir, isso é,
início do século XX. Aí ele vira-se para a multidão e disse: quem duvida que eu possa voltar para o outro lado? Ninguém duvidou, ele veio. A gente acreditando, esse acreditar dos olhos. Quantos aqui acreditam que eu posso voltar? Todo mundo. Quantos aqui entram nessa carriola e vai para o outro lado comigo? E agora? E aí eu creio. Conta a história, não sei se tem toda a verdade, que havia um menino, assim como o meu neto, que gritou: eu entro. E aquele menino era o filho do malabarista. Porque esse cria, esse não acreditava. Porque você só crê quando sua vida estiver inteiramente nas mãos do Senhor. Eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de dependência. Quando você depender inteiramente dEle, para que Ele faça o tudo em sua vida. Se o Pai trouxer, se o Filho nos atrai, se o Espírito Santo nos convence, se nos arrependemos de confiar em nós mesmos e confiarmos no Senhor, nós teremos uma mudança de caráter interno. Vamos dar uma olhadinha nesse texto, que é uma profecia do Velho Testamento ligada ao povo judeu, mas ligado também a todo aquele que crê. Ezequiel capítulo 36, 26 até o versículo 31. 26. A gente vai ler assim devagarzinho, porque a única pressa que nós temos é de falar do Senhor Jesus. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Em primeiro plano, o verbo está no plural. E ele diz: dar-vos-ei não corações, mas coração. O verbo está voltado para vós, mas ele diz: dar-vos-ei coração novo, não corações novos. E porei dentro de vós espírito novo, não espíritos novos, mas espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, o coração adâmico, que foi feito do pó da terra, e vos darei um coração de carne. O coração de carne é o coração de Eva. Quem é que é fruto de Eva? Quem é que nasceu de Eva? O único filho da mulher, Jesus, nasceu de Maria, nasceu da semente da mulher, o coração de carne. Tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Versículo seguinte: porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Depois que ele tira, ele diz o seguinte: porei dentro de vós o meu espírito. Eu vou vivificar o espírito morto de vocês, vou dar um coração novo a vocês, o coração do meu filho. E aí eu vou colocar em vocês o meu espírito, para que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Versículo seguinte: habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Aqui é uma promessa para o povo de Israel. Ele está dizendo aqui, vocês vão habitar na terra que eu dei. Seguinte: livrar-vos-eis de todas as vossas imundícias, fareis vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Aqui ele está mostrando as bênçãos que viriam desta obra de transformação na vida do povo. Verso seguinte: multiplicarei o fruto das árvores e a novidade no campo,
para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Seguinte. Então, Para. Todas as vezes que você encontrar um então na Bíblia, então pare. Porque tudo que ele disse anteriormente tem a ver com esse então. Então, vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Onde vem o arrependimento? O arrependimento vem no fim. Hoje a gente prega assim: se você se arrepender, você vai ser salvo. Não. O Senhor primeiro tem que chegar pela sua palavra, pelo seu Espírito, pela obra de Cristo na sua vida, e aí Ele vai lhe dar um coração novo, vai lhe colocar um Espírito novo, vai colocar o Espírito Santo dentro de você, e aí você ainda vai ser abençoado, mas aí você vai ter nojo dos vossos feitos que foram maus. E aí não, meu Deus, como é que eu estava vivendo esse tipo de vida? É aí que começa a vida de permanência. Se estivermos em Cristo e habitarmos nele de maneira orgânica e vital, dependendo dele, da sua realidade espiritual, há uma relação vital entre o tronco e os ramos, bem como entre o cabeça e o corpo. Quem é que está em Cristo? Quem é que está em Cristo? Aquele que o Pai trouxer a Cristo, aquele que o Cristo atraía a ele na cruz, aquele que o Espírito Santo o convencer do pecado, aquele que se arrepende de si mesmo e depende inteiramente da suficiente graça do Senhor. Vamos dar uma olhadinha em Colossenses 1:18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é a cabeça, ele é o cabeça do corpo, a cabeça do corpo. Ele é o tronco e nós somos os galhos. Há uma relação muito grande nessa união. Cristo é o tronco, os crentes são os ramos. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Há uma relação muito interessante. E ele diz: se permanecemos nele e ele em nós, esse dará muito fruto. Se nós permanecemos nele e ele em nós, permanecemos em Cristo por meio da fé, através da palavra de Deus, através da oração, através da comunhão da igreja. A igreja é importante, ela é o corpo. Eu vou trazer aqui uma argumentação que eu acho muito interessante, do Dr. R.C. Sproul, um teólogo que morreu o ano passado, um homem muito sério na palavra, e ele diz o seguinte: a igreja é chamada de corpo de Cristo. Alguns se referem a isso como a encarnação contínua do Verbo. A igreja é o corpo de Cristo. Se você bate na cabeça, o corpo sente. Se você bate no corpo, a cabeça sente. Lembra-se que Paulo teve a sua teologia marcada quando ele caiu no caminho de Damasco e ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues?
E ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas Jesus tinha morrido já há alguns anos, tinha sido assunto aos céus. Só que quando Saulo esteve, vai dar um trocadilho, quando ele esteve no martírio de Estevão, ele estava batendo, jogando pedra em Jesus. Ele estava não simplesmente segurando as capas dos algozes, ele era parte do sacrifício de Estevão, porque ele estava perseguindo a Jesus. Quando eu falo mal de um irmão, eu falo mal de Jesus. Por isso Tiago disse: olha, considerai-vos uns aos outros, porque o juiz está às portas. Há many years ago, uma senhora lá na nossa igreja, lá na nossa reunião, ela disse que teve uma visão do arrebatamento. E ela via o Senhor as nuvens, ele chamando e a pessoa subindo. Naquela visão dela eu fiquei muito contente, porque ela me viu sendo arrebatado e via subindo, e muita gente subindo. E de repente ela ficou só ali, e ela gritou: Senhor, e eu? E uma voz lhe falou de cima: você não, porque você assentou-se na cadeira do único juiz da terra, para julgar seus irmãos. Aquele que não tiver pecado, jogar a primeira pedra. E ela caiu prostrada ao pé da cama, chorando. Pastor, que coisa tremenda aquele sonho. Agora, meus irmãos, quem não tem defeito? Agora, quem tem defeito que o Senhor não pode libertá-lo? A igreja é a encarnação contínua do Senhor Jesus Cristo. A igreja existe certamente para incorporar e levar adiante a missão de Cristo. Por esta razão, a igreja é inconcebível sem Cristo. Todavia, a igreja não é Cristo. Olha bem. A igreja é inconcebível sem Cristo. Mas a igreja não é Cristo. Ela é fundada por Cristo. Ela é formada por Cristo. Ela é comissionada por Cristo. Ela é capacitada por Cristo. A igreja é governada por Cristo. É santificada por Cristo. É protegida por Cristo. Mas a igreja não é Cristo. Mas a igreja tem a vida de Cristo. A igreja pode pregar a salvação e edificar os salvos, mas a igreja não pode salvar. Não há salvação na igreja. A salvação está em Cristo. Mas os salvos de Cristo estão na igreja. A igreja pode pregar, pode exortar, pode repreender, pode admoestar contra o pecado. Ela pode proclamar o perdão do pecado e dar uma definição teológica para o pecado, mas ela não pode expiar o pecado. Não tem jeito para expiar o pecado. O velho estava morrendo. Eu vou parar aqui um pouquinho, mas depois eu vou continuar com os argumentos do Dr. Sproul. O velhinho estava morrendo, chamaram o sacerdote para fazer a extrema-unção. O sacerdote chegou aparamentado, com todas aquelas roupas, e chegou perto do velho e disse: eu vim aqui para trazer a extrema-unção. O Senhor olhou para ele e disse:
chega perto dos meus olhos que estão embaçados, põe as suas mãos perto dos meus olhos. O sacerdote colocou as mãos, ele disse: onde estão os sinais dos cravos? E o sacerdote disse: não, eu não tenho o sinal dos cravos. Ele disse: então, o senhor não tem condições de expiar os meus pecados, porque os meus pecados foram expiados por aquele que tem os sinais dos cravos. Nenhum pastor, nem padre, nem papa tem condições de expiar pecado. Só Jesus Cristo tem. A igreja pode fazer muitas coisas, mas ela não pode expiar o pecado. Cipriano, um dos pais da igreja, diz: aquele que não tem a igreja como mãe não pode ter a Deus como pai. Só que a igreja não pode libertar o homem do pecado. Precisamos da igreja tão urgentemente como um bebê faminto precisa do leite de sua mãe. Às vezes eu tenho ouvido: eu não preciso da igreja. Lamentavelmente, você não conhece o que é a igreja. Não podemos crescer, nem ser nutridos sem a igreja. Possuir a Cristo e desprezar a igreja é uma contradição intolerável. Não podemos ter a Cristo sem adotarmos a igreja. No entanto, é possível ter a igreja sem receber a Cristo. É possível estar na igreja e não estar em Cristo. Agostinho, o doutor da graça, ele descreveu a igreja como o corpus permixitum, um corpo misto de joio e de trigo, de crentes e de incrédulos, que existem lado a lado. Isso significa que o incrédulo pode ter acesso à igreja, contudo, o incrédulo nunca terá acesso a Cristo. Escuta bem. O incrédulo pode ter acesso à igreja, mas jamais terá acesso a Cristo. Uma pessoa pode estar na igreja como corpo, organização, mas não está em Cristo como vida. Uma erva de passarinho pode estar na videira, mas não faz parte da videira. Ele vai tirar nutrientes da videira, mas não vai dar fruto. Se você não tem fruto, você pode ser uma erva de passarinho. Cristo é a videira, nós somos os ramos. E o ramo que habita nele, esse dá muito fruto. A vida cristã é uma vida de frutificação. Eu anotei 7 tipos de frutos que a gente tem que achar na vida da gente. Vamos dar uma olhadinha primeiro Romanos 7,4. Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Paulo está dizendo assim: meus irmãos, nós morremos relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, o corpo de Cristo crucificado. Esse aqui não é o corpo de Cristo, a igreja. Por meio do corpo de Cristo na cruz, nós morremos para a lei a fim de pertencermos a outro, para podermos frutificar para Deus. Nós não frutificamos para os outros, nós frutificamos para Deus.
O nosso fruto tem que ser avaliado pelos critérios de Deus. A carne pode fazer muitas coisas. Jesus disse, só que ele disse, o que ela faz, para nada aproveita. A carne faz muitas coisas, mas o que a gente faz na carne, não tem valor nenhum. E como é que a gente sabe que é na carne que a gente está fazendo? Quando a glória é para nós. Quando alguém não nos dá o reconhecimento, nós ficamos magoados. Você fez uma coisa, esperando receber um bruto de um elogio, uma coisa qualquer, um reconhecimento, e não recebe nada. E você sai magoadinho, era sinal que não era para o Senhor. Eu já vi isso muitas vezes na minha vida. Eu tenho que pedir perdão. E confessar, Senhor, misericórdia. Vamos olhar aqui alguns frutos. Filipenses capítulo 1, versos 9 a 11. Filipenses 1, 9 a 11. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Vamos ler outra vez? Vamos ler outra vez? Tudo de novo, tudo, e olhar bem o texto. Vamos lá. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. É um amor que vai crescendo em pleno conhecimento. Esse pleno conhecimento é de Deus, é de Cristo. E toda a percepção dele. Versículo seguinte. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Que coisas excelentes são essas? Excelentes são as coisas que estão além do céu. Excelos. As coisas excelentes, não essas coisas rasteiras, não essas coisas em que a barriga passa pela terra, as coisas da serpente que arrastará pelo ventre todos os dias da sua vida. Essas coisas miúdas que às vezes nos mantêm brigando uns com os outros. Às vezes é um patrimônio que veio de herança e os irmãos não conseguem conviver porque as coisas são rasteiras. É a mediocridade deste mundo. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Olha o fruto de justiça, o qual é por Jesus Cristo. Não é por mim, porque eu não tenho competência de produzir esse fruto de justiça, mas eu fui crucificado com Cristo e Cristo vive em mim. E agora? Que fruto é este? É o fruto da videira, através dos ramos. O fruto de justiça, o qual é por Jesus Cristo, para a glória de quem? Para a glória de Deus. Não é para a nossa glória. Romanos capítulo 6, versículos 22. Vamos lá o 23 também, para fazer um agregado. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Olha só, o versículo anterior diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação.
O fruto da justiça de Deus, a justiça de Cristo, e é frutos para a santificação, para aquilo que é santo, para aquilo que é dele mesmo. Vejamos Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Gálatas 5. Vamos ver esse cacho de uva aqui. Olha que cacho de uva mais lindo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ele não diz os frutos do Espírito são. Ele diz o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, bondade, benignidade. O que mais? Temperança, domínio próprio. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não existe nenhuma lei dizendo assim, não amarás. Não amarás o mal, mas o amor no mal não existe. Existe uma perversão, existe um libido, existe uma doença. Mas amor, não se alegre. Não seja manso, não tem proibição para essas coisas. Não seja bondoso, não seja paciente. Não existe lei, não existe proibição para essas. Contra essas coisas não há lei. É o fruto do Espírito, é a manifestação do Espírito. Só existe, lá vem a história. A moça converteu-se numa igreja batista. E ela vinha alegre, eu vou contar outra vez, não tem problema não. Ela vinha alegre, toda feliz. Eu só posso falar da igreja onde eu estou, dos outros eu não falo. Aí lá foi a moça toda contente com a vida que ela estava tendo. Aí tinha um diácono velho lá, vou falar do diácono, que era rabugento. Tem gente que é rabugenta, não tem? Só vê o que está errado. Aí chegou para ela e disse: menina, você não pode ser assim. Veja se você se torna mais séria. Santidade é uma coisa séria. E deu um pito na bichinha que ela saiu. Mas ela foi para casa, naquela semana ela leu a palavra, ela orou, ela cantou, ela estava toda contente e veio para a igreja no outro dia, no outro domingo, toda feliz. Encontrou o bendito. E aí o cara já chegou descendo a vara e metendo, e ela saiu dali triste. Morava num sítio. Quando ela desceu lá do ônibus e foi até ao sítio, lá entrando tinha um cavalo velho da família, já estava antigo, banando o rabo, aqueles olhos lacrimejando, correndo remela pela cara, aquela coisa assim. Aí ela abraçou com o cavalo e ele tinha uma mancha na testa que era chamada, o nome dele era Rio Branco. Ela abraçou com ele assim, disse: Rio Branco, você é a única pessoa que pode ser membro de uma igreja batista. Porque a alegria para muitas pessoas é incômodo. Vocês já leram o livro O Nome da Rosa, do Humberto Eco? Ele descreve como é que a igreja proibia rir. As pessoas não podiam rir, era pecado. Eu fui pregar numa igreja aqui em São Paulo, e eu contei uma piada, ninguém riu. Contei a segunda, ninguém riu. Contei a terceira, aí depois do culto o pastor disse: você podia passar a noite toda contando aqui, ninguém ri, porque aqui é pecado rir. Oi, que misericórdia, meu Deus. Eu gosto muito de C.S. Lewis, que ele diz assim: alegria é coisa séria no céu. E Lutero disse: se não tiver alegria no céu, eu não quero ir para lá. Não tem. Alegria é fruto do Espírito.
Mas tem gente que fica sei lá. Provérbios 11:30. Provérbios 11:30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. O fruto do justo é árvore de vida, e quem ganha almas, sábio é. Meu Deus, eu não quero chegar lá no céu com a mão vazia. Né, Marcelino? Dá-nos filhos. Dá-nos vida. Não quero. Me dá vida. Me dá gente para eu pregar o evangelho. Eu quero anunciar. E o Senhor é que vai salvar. Colossenses 1:10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. A frutificação em toda boa obra. Um dever de casa. Você procure boas obras na sua Bíblia, onde se vê a palavra boas obras, e veja se o homem natural produz isso. Procure a palavra boas obras e veja se um homem que não foi convertido produz boas obras. Eles produzem obras de justiça própria, mas não boas obras. Por quê? Porque não há bom nenhum sequer. Toda bondade vem de Deus. E as boas obras são produzidas por Deus. Ele criou essas boas obras para que nós andássemos nela. Quem tem a vida de Cristo fluindo por dentro de si, vai produzir boas obras. E boas obras, muitas vezes, apenas um sorriso. O general Wolfe, do Exército da Salvação, em Londres, ele passava no prostíbulo, todos os dias, ele passava na rua do prostíbulo, e ele passava e saudava as moças que estavam ali para serem abusadas ou usadas pelas pessoas que vivem deste comércio. E ele passava e dizia: Deus abençoe minha filha, Deus abençoe minha filha, Deus abençoe minha filha. E quando elas comentavam, diziam assim: o sol hoje não passou na nossa rua, porque Londres é muito cheia de neblina. No dia que ele não passava, eles diziam: o sol não passou hoje nessa rua. Ele não ficava implicando contra o pecado, ele ficava manifestando a alegria do Senhor e a bênção do Senhor. Deus abençoe minhas filhas. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Que fruto maravilhoso. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Que deu aleluia, gente? Aleluia. Povo michuruca, velho. Olha só. Por meio de Jesus, não é por nós. Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre. O quê? Sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome.
Opa, o pau está cantando, a situação está difícil, o problema é grande, não tem como resolver. Louvado seja o Senhor, meu Pai. O Senhor está no controle de todas essas coisas. Eu te louvo, eu te bendigo, eu te exalto, eu louvo ao Senhor. Uma irmã antiga que tinha um problema muito difícil e ouviu um dia eu pregando sobre o louvor que Deus permite para a nossa libertação. Ela não sabia tocar nada, ela comprou um tamborim, aquele de pandeiro. Ela comprou um pandeiro e ela ia para o quarto dela, eu não, dizia, todo ser que respira louva ao Senhor. Ela respirava. Ele disse, todos os instrumentos, não sei tocar nada, mas eu toco esse aqui. E ela cantava e louvava. Ela disse assim, foi um tempo até que todas as paredes dos muros do Jerico, não do Jericó, é da Jerica, ruíram. Nós somos tendentes a nos lamuriar, a nos ver como vítimas. E o Senhor está dizendo, que deu o texto, sumiu o texto, ele não pode ter sido arrebatado, não. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não é um privilégio, é um sacrifício. Sacrifício sempre tem dor. Sacrifício de louvor. E finalmente, Efésios capítulo 5. Eu ia caçar 8 e Efésios, ia ser um caso sério. Efésios 5, 8 e 9. Efésios 5, 8 e 9. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Que tal, hein? Fruto da luz. O fruto da luz. Que Deus, na sua infinita graça, nos mantenha. Cristo disse, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Cristo é a videira, nós somos os ramos, quem permanece nele é aquele que o Pai trouxe a ele, é aquele que ele atraiu, é aquele que o Espírito Santo convenceu do pecado, é aquele que se arrependeu de si mesmo e que permanece, esse dá muito fruto. A frase final deste versículo é: sem Cristo nada podemos fazer. Vê-se claramente que esse nada é de cunho espiritual. Não se trata de nada do ponto de vista humano. Nós podemos fazer muitas coisas, mas nada de cunho espiritual. Não temos condições de fazer absolutamente nada, se não for dele, por meio dele e para ele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que o Senhor nos dê essa graça maravilhosa.